Olá, bem-vindo à nossa 7ª aula de teologia. Hoje estudaremos sobre a martiologia, o estudo ou a doutrina do pecado. É muito importante o estudo de hoje porque esta doutrina, ela nos impõe grande necessidade de conhecimento. A boa compreensão desta doutrina derrama muita luz sobre os demais estudos. Se errarmos na doutrina do pecado, nós erramos na doutrina da salvação e outras que vêm a seguir. Seria como errar na descrição e estudo de um vírus. Por esse erro, obviamente, a descoberta da cura não aconteceria. Se então não estudarmos com muita propriedade, com muita franqueza e não entendermos de fato sobre o pecado e a realidade dele, o que quis dizer até aqui é que não necessitaremos então de salvação, de um Salvador, e não necessitaremos também de mudança de vida. Por isso, você precisa compreender sobre o que é o pecado. Quero iniciar com um texto bíblico de Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Todo o capítulo 3 vai falar a respeito da queda do homem, mas exatamente o momento da queda está aqui nesses dois versículos que eu farei a leitura com você agora. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui está exatamente o momento da queda. Algumas pessoas então perguntam: Deus poderia criar o mal? Deus ele poderia instigar o mal? Deus, ele deu oportunidade ao homem neste aspecto de que ele escolhesse ficar com o bem ou escolhesse conhecer o mal. Mas Deus não tenta a ninguém, diz a palavra. Deus não instiga a ninguém. Deus não convida ninguém para o erro. Alguns legalistas vão dizer: eu não tenho culpa do pecado de Adão. Eu não poderia levar essa culpa. Se eu estivesse lá no lugar dele, talvez eu não cairia. Se eu estivesse no lugar de Eva, talvez eu não cairia. Por que agora eu levo esta culpa? O desafio, então, para que você saiba, ou para que você compreenda, se naquele dia você teria uma atitude diferente, é: por que você não deixa de pecar agora? Por que você não para de errar agora? Isso pode parecer um argumento raso, mas ele é verdadeiro e ele nos confronta. As pessoas não conseguem por si só deixarem de pecar. Mas fique comigo, porque você entenderá que mesmo existindo o pecado, existe novidade de vida. Mesmo que o pecado esteja à nossa porta, Deus tem para nós um plano. Esse plano foi escrito na sua palavra e já está consumado em Cristo Jesus. Fique comigo, porque você vai entender o que é pecado, as consequências do pecado. Tudo bem, isso tudo eu sei que é um pouco difícil para alguns até entenderem, mas eu quero que você entenda que Deus deu solução, como Ele dá solução em todas as áreas da nossa vida. Deus deu solução para este fato também. Como lemos na palavra de Deus, a origem do pecado foi no jardim do Éden. A partir da desobediência deste casal, de Eva, de Adão, entrou o pecado no mundo. A definição de pecado é qualquer coisa que realizamos e que seja contrário ao caráter de Deus. Nós já aprendemos a respeito dos atributos comunicáveis de Deus, aquilo que Ele passou para que o homem possa viver dele ou por ele, e o pecado ele vem realmente para contrariar tudo isso.
ou fazer-nos viver diferentemente daquilo que Deus quer. O pecado também é errar o alvo. Uma forma de você saber exatamente onde está a vontade de Deus é lendo a palavra dele. E fazendo a vontade de Deus, automaticamente você estará todos os dias confrontando o pecado. Porque a palavra de Deus diz que ele está aí todos os dias nos rodeando, ele está aí todos os dias para nos fazer tropeçar. O pecado, ele pode ser deliberadamente, quando se tem conhecimento do que é errado e mesmo assim se comete. Nisto inclui o crente em Jesus Cristo, principalmente o crente em Jesus Cristo, porque já tem conhecimento da sua palavra. É a habitação do Espírito Santo, que já estudamos. O Espírito Santo, inclusive, mostra o que é certo, o que é errado. Ele relembra, porque o Espírito Santo faz lembrar da sua palavra. E mesmo assim ele erra, mesmo assim ele peca, então a este pecado é dado o nome de pecado deliberado. Ou existe também o pecado por ignorância. Neste caso, inclui aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento total de Deus, que ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo, que ainda não têm conhecimento da palavra, não vivem por esta palavra ou esta palavra e desta forma vivem errando. Mas para estes também há solução. Quando há um encontro de vida ou destas vidas com Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor, inclusive, lança no mar do esquecimento. Ele joga fora todo o pecado da ignorância. Mas agora temos um desafio. Conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, pertencendo a Jesus, sendo a habitação do Espírito de Deus, sendo a habitação do Deus vivo, nós temos agora tanto a oportunidade como a responsabilidade de não vivermos em pecado. O salário do pecado é a morte. Esta morte tanto afetou o homem no físico, porque ele passou depois do pecado a experimentar a morte física, e a morte espiritual. E esta é a pior, porque é a separação eterna de Deus. O pecado faz isso. É muito sério. Como já disse, o salário do pecado é a morte. Os que vivem ou os que estão sem Cristo vivem mortos espiritualmente. A penalidade do pecado para quem conhece a Jesus, mas vive pecando, é a perda da comunhão com Deus, conforme Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas há o remédio. O remédio para o pecado é o perdão dado por Deus a quem pede e a justificação dada por Cristo àquele que crê que está perdoado. E isto é maravilhoso, esse remédio, porque esse remédio, ele é para o não crente e para o crente. Para o não crente, é o momento que ele entrega a sua vida a Jesus. Pronto, ele está experimentando o perdão de Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que ele derramou o seu sangue, para nos purificar de todo o pecado. Agora, para aquele que já crê em Jesus, o remédio continua sendo o próprio Jesus, porque é ele quem nos perdoa os pecados. A natureza pecaminosa que todos nós temos, tanto aquele que já nasceu de novo em Cristo Jesus, como aquele que ainda não nasceu de novo, é a inclinação que o homem tem para as coisas que são desaprovadas por Deus. Confira depois Efésios capítulo 4, versículos 17 a 19. A natureza pecaminosa é transmitida de pais para filhos, ou seja, ela sempre existirá, conforme Salmo capítulo 51, versículo 5. A natureza pecaminosa, portanto, ela perde o seu poder. Poder este que escraviza. Tem pessoas que não conseguem se livrarem do erro, do que é errado, do que é desonesto, do que é imperfeito, do que é ruim.
até trazendo para uma linguagem mais infantil, do que é feio. Mas esse poder do pecado, de escravidão sobre o homem, ele acaba quando há a entrega de vida a Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida a Ele. Pois assim, conforme a palavra de Deus nos ensina, este homem nasce de novo. Ele é regenerado. E ele agora assume uma nova capacidade de servir a Deus. Ele começa a desejar a obediência. E ele começa a aprender sobre a obediência. Por isso o pecado já não mais o domina. Não tem mais poder como tinha antes sobre ele. E é por isso que há esta responsabilidade sobre você que já conhece a verdade. Que todo o pecado realizado por aquele que já creu em Cristo e conhece a sua palavra é deliberado. Muito cuidado. É o pecado consentido, até desejado. Então tome muito cuidado. Como já disse, nessa regeneração, o homem assume uma nova capacidade de servir a Deus, que é a obediência. E através do Espírito Santo que habita no crente, ele ainda será sempre lembrado quando falhar. E ao mesmo tempo animado para que se levante e deixe de ser aquele homem que sempre pratica as mesmas coisas, os mesmos erros. O homem natural, aqui quero dizer que é o homem sem Cristo, também sente quando ele erra, por causa da consciência, por causa daquilo que nós estudamos na antropologia, na aula passada, de que o homem herdou do próprio Deus a capacidade de pensar, de discernir, de saber do que é certo ou errado. Portanto, a consciência do homem hoje, ela está cauterizada. O homem, ele está cego, pois por causa do pecado, o homem corrompeu a sua consciência. Há pessoas que praticam o mal sem nenhum peso, sem nenhuma dor, sem nenhum sentimento, mas sabe que está errado, sabe que está errando. E quando a pessoa, ela caminha desvairadamente nesta direção, dificilmente ela aceita ou reconhece que está errando. E dessa forma, não chega ao arrependimento. Eu quero agora falar um pouco a respeito daquele que nasceu de novo. E aquele que nasceu de novo, ele tem um padrão. E o padrão agora é andar na luz. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se nós, como aqueles que já conhecemos ao Senhor Jesus, temos o Espírito Santo em nós, a palavra de Deus também temos o conhecimento dela, servimos a Deus o Pai, se mesmo assim nós errarmos, se cometermos pecado, precisamos nos arrepender e basta confessarmos ao Senhor, pedindo-lhe perdão. 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, vai falar a respeito deste perdão, esse acesso ao perdão que todo aquele que crê tem. Quero terminar dizendo que a prevenção que o crente tem para não pecar, ou para não viver pecando, é a palavra de Deus. Salmo, capítulo 119, versículo 11. O remédio para o crente é a intercessão de Cristo, conforme João, capítulo 17, versículo 15. E o Espírito Santo que habita nele, pois quanto mais você der lugar ao Espírito, menos você pecará, porque você vai a caminho, ao destino, ao alvo de chegar à plenitude do Espírito, que já estudamos anteriormente também sobre o Espírito Santo. E quantas bênçãos nós temos reservadas em tudo isso que eu falei até aqui. Pois o Espírito Santo de Deus, quanto mais atuar em nossa vida, mais nós chegaremos ao conhecimento, mais nós cresceremos na verdade, pela verdade, através da palavra de Deus. Quando vivemos pelo Espírito,
que já aprendemos também, conforme Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, quanto mais vivermos pelo Espírito, mais nós viveremos em novidade de vida, e do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Enquanto viver para Deus, distanciando-se do pecado, nós vivemos de fato, intensamente, o pecado traz para nós o rio de morte. Leia João capítulo 7, do versículo 37 a 39. Repense suas atitudes. Repense aquilo que você tem feito. Distancie-se do pecado. Aprenda mais sobre o que é o pecado. Mas somente na palavra de Deus é que você terá o antídoto para que você possa se proteger mais e mais desse mal que tão de perto nos assola. Deus te abençoe e que você possa rever essa aula, anotar os versículos, aprofundar os seus estudos na palavra de Deus e em livros da teologia que também aprofundam o assunto sobre o pecado. Deus te abençoe.